2024, hein, papai? Chegamos, hein? Estamos ficando velho, mas chegamos. Quem duvidou? Sobrevivemos ao Natal, sobrevivemos ao Ano Novo. Como é que vocês estão, hein? Neste início de janeiro. Já se inscreveram na academia? Já fizeram promessas em vão daquele regime que nunca sai do planejamento? Já tomaram o seu paracetamolzinho para salvar todo mundo no dia 2? Meus amigos, não é fácil, mas aqui estamos e falaremos bastante neste mês de janeiro sobre ele, o inevitável mercado de transferências. Tudo bem que não é tão pujante assim quanto o mercado de transferências de verão aqui na Europa, mas promete ser animado, hein? Promete ser divertido, especialmente na vida dos clubes alemães, também nos clubes portugueses, mas o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre alguns rumores, algumas coisas importantes que já estão acontecendo nesse início de mês e muito provavelmente vão pautar o futuro das equipes até o final desta temporada, e a gente vai trazer algumas especulações aqui no vídeo de hoje, especialmente envolvendo o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique e também o seu Xabi Alonso, treinador do Bayer Leverkusen. Então, para começarmos o ano bem, likezinho maroto, né, que eu sempre peço, mas em 2024 eu sei que vocês não vão falhar comigo, comentários sobre o vídeo, sobre os possíveis reforços, as possíveis transferências que podem acontecer, quero que vocês deem aqui sua opinião, e também se inscreve no canal, desgraçado que ainda não é inscrito. Tenho dito, se inscreva, porque precisamos bater em janeiro os nossos 30 mil inscritos aqui no canal. Tá bom? Ó, vamos começar falando pro torcedor aurinegro, e não só pro torcedor também que me acompanha do Manchester United, porque tá pintando e tá esquentando uma negociação que já vinha sendo desenhada nos últimos meses com todos os acontecimentos, mas agora ela vai ganhar corpo neste mercado de inverno e parece muito plausível, muito palpável de acontecer. Estamos falando de Jadon Sancho, meio atacante inglês de 23 anos, que tem um contrato até meio de 2026 com o Manchester United, mas está nesse momento afastado, inclusive o Ten Hag afastou ele e proibiu que ele treinasse ou frequentasse o centro de treinamentos nos mesmos horários da equipe principal do Manchester United, ou seja, o Jadon Sancho nesse momento está 100% fisicamente, mas está trabalhando à parte, e esse afastamento tem seus motivos. Indisciplina, uma briga particular com o Ten Hag, o desrespeito muitas vezes com os companheiros de clube. Tudo isso eu estou falando, obviamente, que saiu na imprensa inglesa nos últimos meses, né? E a gente vai comentar um pouquinho da possibilidade e do interesse do Borussia Dortmund de repatriar o jogador. O jogador foi contratado pelo Manchester United do Borussia Dortmund por 85 milhões de euros e muito provavelmente, mais uma vez, o Manchester United vai perder bastante dinheiro. Daí, nessa terça-feira, o Florian Plettenberg, que é um jornalista alemão especializado no mercado de transferências, trouxe a informação de que a coisa está andando muito rapidamente, uma proposta de empréstimo até o meio de 2024, ou seja, 6 meses do Borussia Dortmund para o Manchester United para tentar repatriar o jogador, e que o jogador, inclusive, deu luz verde. Aliás, está maluco para deixar o Manchester United e ver com ótimos olhos retornar ao Borussia Dortmund, que é um clube que ele tem uma conexão especial, inclusive com os torcedores. Dito isso, outros jornalistas também confirmaram, inclusive Fabrício Romano, que a negociação é quente, ela pode acontecer. Vou dar minha opinião, tá? Eu estive em Manchester recentemente, conversei com alguns jornalistas sobre o caso, já tinha falado também com um pessoal do Borussia Dortmund há um tempo atrás sobre o jogador, e o que me parece é que talento ali não falta. O Jadon Sancho tem números expressivos, inclusive com a seleção da Inglaterra, tem apenas 23 anos, não é à toa que foi pago o valor de 85 milhões de euros pelo atleta. Quando ele deixa o Borussia Dortmund, ele é avaliado como um dos jogadores mais promissores
na sua posição, muito habilidoso, muito rápido, com muito talento, enfim. O problema ali parece que é comprometimento. É um jogador que não gosta tanto assim de sessões de treinamento, já chegou atrasado no Manchester United e por conta desse comportamento teve o ponto de ruptura com o Ten Hag, aprovado pelo grupo de jogadores, ou seja, o problema não é só com o Ten Hag, tem a ver também com as lideranças do próprio Manchester United que questionam esse comportamento e uma vida extracampo um pouco má gerida ou não regrada, exatamente o que compromete no dia a dia dos treinamentos, né? Não estou dizendo de noitadas, esse tipo de coisa, mas também muito videogame, muitos parças, muitas coisinhas que vão atrapalhando o jogador no dia a dia e tirando o foco. Então o Borussia Dortmund está trazendo o cara por 6 meses para fazer um test drive, para ver se tem recuperação, porque se tiver, é como eu disse, talento tem de sobra. Agora, olhando do ponto de vista do Borussia Dortmund, o negócio tem que ser vantajoso. E tem que ser o pulo do gato, né? Porque assim, não adianta você trazer o jogador sem uma cláusula de compra. Se o Manchester United quiser fazer isso, eu acho que não é negócio para o Borussia Dortmund. Primeiro porque o Borussia Dortmund já tem algumas opções para essa posição, né? Você tem o Brandt que pode jogar pelas pontas, você tem o ADM, você tem o Malen, você tem outros jogadores que fazem bem essa função. Bayern Gittens, enfim. E segundo, que tem que ser um negócio, por exemplo, se nós reabilitarmos esse atleta, e nós vamos ter que ter o direito de comprá-lo por um valor mais acessível, ou seja, passa longe dos 85 milhões de euros que o Manchester United pagou. Então vai ter que ser um negócio bem costurado, bem amarrado para o Borussia Dortmund tentar recuperar o atleta e fazer dinheiro com isso. Porque, como eu disse, aos 23 anos ainda tem muita margem de crescimento e se tiver focado, se tiver 100%, se reencontrar o bom futebol, se reencontrar a confiança, se mudar o comportamento, pode ser que seja uma baita sacada, uma baita jogada do Borussia Dortmund trazer esse atleta de volta. Jogador revelado pelo Manchester City e que chegou naquele modelo de negócio do Borussia Dortmund de comprar, potencializar e vender a peso de ouro. 85 milhões de euros na época foi muito, muito bem vendido. Agora, resta saber uma coisa. O Manchester United hoje parece um calvário de jogadores. Ninguém que vai para lá dá certo. Será que saindo desse ambiente e voltando a ser feliz no Dortmund, ele não pode voltar a render em alto nível? Eu acho uma ótima aposta. Depende do modelo de negócio, depende da cláusula de compra, né, que o Borussia Dortmund vai ter de preferência após o final desse empréstimo. Se não tiver uma cláusula de compra, eu não vejo por que trazer por 6 meses. Primeiro, que pode gerar algum conflito de interesse ali no grupo de jogadores. E segundo, que talvez não seja o ideal você potencializar um jogador que não te pertence. Saindo, portanto, do Borussia Dortmund e indo agora para o Bayern de Munique, é importante deixar claro para o torcedor bávaro que vai sair muita coisa durante esse mês. Não poderia ser diferente, até porque o próprio diretor esportivo Christopher Freund disse que o clube está no mercado para corrigir posições e contratações pontuais, algo que deixou a desejar no final do último mercado de transferências de verão, e o Bayern de Munique busca basicamente jogadores para 3 posições ou jogador que possa fazer mais uma função que cumpra essas posições que eu vou falar. Busca um zagueiro no mercado, busca um lateral direito com outras características do Mazraoui muito mais ofensivo, que é um lateral direito que cumpra mais o setor defensivo quando joga numa linha de 4, e busca também o primeiro volante, ou trinco, como eles falam aqui em Portugal, porque o Kimmich não é visto pela diretoria ou pelo técnico Thomas Tuchel como um jogador que faça essa proteção da defesa muito bem feita, que consegue fazer a função daquele volante, primeiro volante tradicional no futebol. Portanto, são essas 3 posições. E aí, óbvio que o Bayern, estando no mercado, vai movimentar nomes de muitos e muitos lugares, porque funciona da seguinte forma. Além das notícias verdadeiras, ainda outras notícias vão sair, não são invenções, mas tem muito empresário ventilando coisa por aí, e aí muita coisa ainda vai surgir nessas novelas do mercado de inverno. Eu vou tentar falar de alguns nomes aqui especificamente, para a gente ver
analiticamente o que faz sentido e o que para mim não faz tanto sentido. Começando com o Palhinha, né? Até porque foi o jogador que no final da janela de transferências passada chegou a viajar para Munique para assinar o seu contrato e não deu tempo de fechar o negócio com o Fulham e o negócio caiu nas últimas horas. Foi inacreditável, surreal, uma das coisas mais bizarras que eu já vi dentro de um mercado de transferências. E pelo que eu entendi, logo na sequência, Palhinha ficou extremamente frustrado com o Fulham. O Fulham renovou o contrato do Palhinha com a promessa de negociá-lo novamente no mercado de inverno, exatamente com o Bayern de Munique. E aí, de lá para cá, houve também um questionamento dentro do próprio clube se valia a pena pagar tanto dinheiro por um primeiro volante. Primeiro volante esse, especialmente o Palhinha, que foi um pedido muito claro do Thomas Tuchel. Ele queria 2 jogadores, um centroavante de nível mundial, trouxeram Harry Kane por mais de 100 milhões de euros, e também um primeiro volante, com essas características do Palhinha, características mais defensivas. E aí, na minha opinião, faz todo sentido uma reinvestida no Palhinha. Primeiro que ele está jogando muita bola com o Fulham. Quem viu o jogo contra o Arsenal sabe do que eu estou falando. É um jogador muito bom, de boa idade ainda, tem muita lenha para queimar, titular da seleção portuguesa, com características específicas que hoje nenhum jogador do plantel do Bayern de Munique tem, nem o Goretzka, nem o Pavlovic, nem o Kimmich, nem o Laimer. É o típico número 6 que vai dar uma proteção muito importante para a defesa do Bayern, que muitas vezes joga mais adiantada, que muitas vezes sofre na transição ofensiva do adversário, que muitas vezes na recomposição sofre, que na bola aérea sofre. O Palhinha tem essas características todas, essas valências todas, e além de ser um jogador que simplifica muito na saída do jogo, né? Não fica inventando, enfim, é um cara que rouba a bola e é muito bom em acionar os seus companheiros. Portanto, para mim, essa negociação faz todo sentido. O que tem se falado na Alemanha é que a prioridade, hoje saiu um artigo no Bild, é que a prioridade nesse exato momento é uma negociação com o zagueiro do Barcelona, o uruguaio Ronald Araújo. E que por essa negociação, que demanda um valor mais alto, a gente está falando da cláusula de rescisão do Ronald Araújo, que tem contrato até o meio de 2026, de 1 bilhão de euros, né? Uma cláusula inacessível. E que vai demandar uma negociação muito grande, que deve girar na casa dos 70, 80 milhões de euros, o que é um valor muito alto para o Bayern de Munique pagar num zagueiro, que não é só zagueiro, também faz a lateral direita, mas que por conta dessa negociação, trouxe o Bild, a do Palhinha está emperrada, ou seja, estão esperando ver se isso aqui vai dar certo para continuar com isso aqui. Eu acho errado fazer isso, tá? Por alguns motivos. O primeiro deles é que eu acho que precisa mesmo de um primeiro volante. Você já tem 3 zagueiros capacitados lá, você gosta ou não, mas eles são o Pamecano, o Delite e o Kim Min-jae, e você não tem esse primeiro volante. Não que eu acho que não tenha que contratar um zagueiro, mas a operação Ronald Araújo me parece muito mais um sonho fantasioso do que outra coisa. Estive agora no último dia do ano, penúltimo dia do ano em Barcelona, e é impressionante a moral que o Ronald Araújo tem por lá. Inclusive, o Xavi, nessa temporada, fez a vontade do Ronald Araújo e não improvisa mais como lateral. Joga de zagueiro mesmo. E de zagueiro é um dos jogadores, na sua função, mais destacados neste momento do futebol mundial. É um baita zagueiro. Ele é muito alto, ele é forte fisicamente. Não é à toa que o Tuchel está apaixonado por ele. Ele é um jogador veloz, bom na bola aérea, defensiva e ofensiva. É um atleta interessantíssimo. Mas eu acho que pelos valores, pela negociação, pelo momento da temporada, o Barcelona vai vender um jogador agora, um jogador tão importante, fundamental, peça fundamental no time, no meio da temporada, e até me parece que ele está muito feliz dentro do plantel. Ou seja, me parece muito mais um sonho de uma noite de inverno, neste caso, do que propriamente uma realidade. Ficar dando murro em ponta de faca é perder tempo no mercado. Palhinha
para mim deveria ser mais prioridade do que o Ronald Araújo dentro desse Bayern de Munique, até por entender da dificuldade da negociação. Tendo em vista isso, acho que uma opção que já trabalhou com o técnico Thomas Tuchel é o Trevoh Chalobah, jogador do Chelsea, que não vem jogando, é um atleta que tem algumas qualidades que me agradam, outras que nem tanto. Acho que é um jogador ainda cru para sua função, erra algumas vezes, ou pelo menos quando estava jogando com regularidade, errava algumas vezes de uma forma até estabanada, mas é alto, é veloz, enfim, pode fazer mais de uma função, o que interessa ao Bayern de Munique nesse momento, pode jogar de lateral mais defensivo, inclusive, e eu vejo como uma boa. Acho que o valor de mercado também será bem mais baixo do que o Ronald Araújo, deve bater na casa ali dos 20, 30 milhões de euros. É uma negociação interessante até pela idade do atleta. Seria um plano B. Palhinha e Chalobah resolveriam muitos ali destes problemas do Bayern de Munique. Uma outra informação que surgiu nessa terça-feira que eu queria passar rapidamente é sobre a tentativa no verão de tentar trazer o Guirassy, né? Atacante do Stuttgart, tem vídeo aqui no canal sobre ele, inclusive. É o vice-artilheiro hoje da Bundesliga, jogador muito interessante, que tem muitos clubes de olho, mas, sinceramente, você tendo o Matistel no elenco e o Harry Kane ainda chupa o Moutinho, não sei o que vai acontecer com ele, não sei qual seria a vantagem de você trazer o Guirassy, a não ser que você queira jogar com o Harry Kane e mais um centroavante. Porque senão ele seria reserva. E também não vejo a vantagem para o Guirassy você tá na mira de tantos clubes, até da Inglaterra, da Itália, sair do Stuttgart para ir ser reserva no Bayern de Munique. Não sei o quanto isso seria interessante. E mesmo assim, é uma negociação que surge como uma possibilidade para o verão. Aí um empréstimo do Matistel, que na minha cabeça também não faz sentido nenhum. Uma informação meio solta no mercado. Só trouxe aqui porque eu acho relevante a gente trazer coisas também que são difíceis de colocar na nossa cabeça. Então, acho que vai mais por aí essa do Guirassy. Fica faltando um lateral direito. Se contratar um jogador que tem a característica de zagueiro e pode fazer a lateral, já ok. Algo que o Stanisic fazia muito bem, mas por uma loucura emprestaram ao Bayer Leverkusen. Mas dentro do mercado é isso. E para a gente finalizar o vídeo, uma informação que veio da Espanha, né? Se eu não estou enganado, do Chiringuito, e que depois foi corroborada pelo Sport, sobre Xabi Alonso, dizendo que o Xabi Alonso já deu sim para ser treinador do Bayern de Munique na próxima temporada. E essa é daquelas que eu acho, não questionando o jornalista nem nada, mas enfim, acho muito difícil de acreditar que alguma coisa esteja fechada nesse exato momento, tanto da parte do Xabi Alonso, que está muito, muito focado no campeonato alemão, em fazer história e ganhar a Bundesliga pelo Bayer Leverkusen, e isso pode acontecer nessa temporada, quem tem assistido a competição, os jogos do Bayer Leverkusen, e por um outro lado, pelo Bayern de Munique. Tudo bem que o Thomas Tuchel não é unanimidade entre a torcida, mas se vencer a Bundesliga, e vamos supor que chegue longe ou vença a Liga dos Campeões, para que tirar o Thomas Tuchel na próxima temporada? Ou já cravar agora que o Xabi Alonso vai chegar na próxima temporada? Não faz muito sentido que esse movimento esteja fechado. Acho sim, dependendo do que acontecer, há uma conexão histórica entre jogador Xabi Alonso e Bayern de Munique, que pode agora também se transferir como treinador, e acho que é uma opção maravilhosa olhando para o futuro, caso o Thomas Tuchel não tenha sucesso nessa temporada. Se tiver sucesso, acho difícil que as coisas sejam resolvidas dessa forma, apesar da imprevisibilidade do próprio Bayern de Munique. Portanto, é uma coisa que ainda não deveria estar no nosso horizonte, mas na imprensa espanhola parece que já é uma realidade, o que está longe de ser. Meus queridos, um beijo para vocês. Vamos continuar nessa semana falando de mercado de transferências. Teremos gelada com Quesada, ainda não sei só a data. Vou anunciar em breve com a presença do mestre cervejeiro que está voltando de férias. E eu espero para vocês de coração que vocês tenham um 2024 maravilhoso. Tchau.